Bem-vindos de volta ao Notícia Militar. No vídeo de hoje, falaremos sobre o intrigante caso do Sukhoi S-70 russo, abatido na Ucrânia, e encontrado com diversas peças ocidentais, segundo o serviço de inteligência ucraniano. Vamos explorar como esses componentes chegaram ao equipamento, e discutir as estratégias que a Rússia utiliza para contornar as sanções internacionais. Antes de irmos para o vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante e ajuda muito o canal. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para ficar por dentro das últimas atualizações aqui, no Notícia Militar. O conflito entre Rússia e Ucrânia revelou o uso de tecnologia ocidental em armamentos russos. Em um recente incidente, o serviço de inteligência ucraniano identificou componentes ocidentais no drone russo Sukhoi S-70 Okhotnik B, conhecido como Hunter B, um veículo aéreo de combate, não tripulado de grande porte, com capacidades de ataque e reconhecimento, após ser abatido na Ucrânia. Tema esse que nós abordamos, em 2 vídeos anteriores, falando sobre o abate desse drone, o Sukhoi S-70. Segundo a Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, o drone continha componentes eletrônicos provenientes de empresas ocidentais. Entre elas estão Analog Devices, Texas Instruments, e Xilinx AMD, renomadas fabricantes de tecnologia com sede nos Estados Unidos, conhecidas por sua ampla atuação em microeletrônicos e semicondutores. Além dessas, foram encontrados componentes da Infineon Technologies, empresa alemã especializada em semicondutores e sistemas eletrônicos, que ocupa uma posição importante no mercado europeu, e da ST Microelectronics, multinacional suíça, que atua em diversas áreas da eletrônica, com forte presença no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor industrial e automotivo. A presença desses componentes levanta questões sobre a eficácia das sanções impostas à Rússia, que buscam restringir o acesso do país a tecnologias avançadas. O S-70 Hunter é uma aeronave pesada e furtiva, projetada para operações de ataque e reconhecimento. Ele pode realizar missões de combate aéreo e terrestre, atuando tanto de forma independente quanto em cooperação com outras aeronaves tripuladas ou não. O drone, abatido pelas próprias forças russas, foi posteriormente recolhido e analisado pelas forças ucranianas. Esse modelo era o 4º protótipo do S-70, o que sugere que o desenvolvimento do projeto está em andamento há algum tempo. O serviço de inteligência ucraniano divulgou uma lista de 30 componentes ocidentais encontrados no drone, incluindo um driver de motor, com sensor de corrente integrado da Maxim Integrated Products, um transistor da Infineon Technologies, e microprocessadores da Xilinx Inc. e da ST Microelectronics. Essa é mais uma de várias descobertas de componentes estrangeiros em equipamentos russos, com o serviço de inteligência ucraniano estimando que mais de 4.000 peças ocidentais foram encontradas em aproximadamente 150 armas capturadas. Essa situação levanta uma importante questão: como esses componentes continuam aparecendo em armamentos russos, mesmo com as sanções em vigor. Diante disso, surgem 2 perspectivas principais sobre a presença de componentes ocidentais em equipamentos militares russos. A presença de peças estrangeiras no S-70, por exemplo, evidencia o desafio de evitar que tecnologias sensíveis acabem nas mãos de atores indesejados, especialmente em cenários de conflito. Para muitos países ocidentais, como os Estados Unidos, as sanções são uma ferramenta para restringir o acesso da Rússia a tecnologias que possam potencializar seu desenvolvimento de equipamentos avançados. Contudo, mesmo com sistemas de controle, tanto organizações de defesa quanto empresas enfrentam dificuldades em monitorar o destino final desses componentes. Como muitos desses itens também são usados em aparelhos civis, e têm uma ampla distribuição, o controle se torna ainda mais complexo, principalmente devido à existência de mercados de peças recicladas e de uso duplo, que são intensos em regiões como a Ásia. Empresas como ST Microelectronics e Infineon Technologies ressaltam seus esforços para cumprir as sanções e regulamentações internacionais, implementando programas rigorosos de conformidade.
No entanto, o grande volume de chips em circulação, com uma produção anual global que ultrapassa 3 trilhões de unidades, torna a rastreabilidade desafiadora. Segundo a Associação da Indústria de Semicondutores, mesmo com medidas aprimoradas de conformidade, monitorar todos esses componentes ao longo de sua vida útil é uma tarefa de grande escala. Por outro lado, uma visão alternativa sobre o tema é que o fluxo global de tecnologia, em um mercado amplamente desregulado, faz com que seja quase impossível impedir o acesso de países sob sanções, como a Rússia, a esses componentes. Aqueles que defendem essa perspectiva argumentam que o uso de componentes ocidentais, em equipamentos russos, pode não significar uma violação direta de sanções, mas sim a consequência do acesso generalizado a tecnologias em mercados secundários. As autoridades comerciais, como a Associação da Indústria de Semicondutores, reconhecem que muitos dos chips presentes no mercado foram fabricados antes da aplicação das sanções. Esses chips acabam sendo reutilizados em produtos que, ao passar por mercados de terceiros, podem ser redirecionados à Rússia. Esse ponto de vista sugere que o volume elevado e a circulação global dos componentes, especialmente chips antigos que ainda são úteis para muitas finalidades, acabam facilitando o acesso indireto de qualquer nação, mesmo aquelas que enfrentam sanções. A Associação da Indústria de Semicondutores enfatiza que a vida útil longa dos chips permite que muitos ainda estejam em circulação, muito depois de terem sido produzidos, com alguns sendo reciclados e revendidos, muitas vezes em países com políticas comerciais mais flexíveis. Empresas como Analog Devices, Texas Instruments, Infineon e ST Microelectronics reforçaram seu compromisso em prevenir desvios e o uso indevido de componentes em conflito. Todas elas encerraram operações na Rússia após o início do conflito e instruíram seus distribuidores a interromper qualquer fornecimento ao país. Essas empresas implementaram procedimentos rigorosos de triagem e monitoramento de vendas, buscando bloquear transações suspeitas. Apesar dessas medidas de conformidade, as empresas reconhecem as dificuldades em controlar o destino final de produtos, especialmente quando passam por várias etapas de distribuição após a venda inicial. A Diretoria de Inteligência ucraniana sugeriu várias medidas para conter o fluxo de tecnologia de uso militar para a Rússia. Entre elas estão o reforço de controles de exportação, a proibição de reexportação para países sob sanções, e o aumento da responsabilidade dos bancos e outros intermediários comerciais. A implementação de inspeções mais rigorosas em regiões de risco, e a criação de listas de produtos sensíveis, para inspeção aprimorada também foram recomendadas. Além disso, o Serviço de Inteligência ucraniano propôs que fabricantes e distribuidores incluam cláusulas de conformidade em seus contratos, para evitar o uso indevido, e garantam que as partes envolvidas nas transações assumam responsabilidade em caso de violações. No entanto, a complexidade e o volume do comércio global de componentes dificultam a coordenação e a cooperação entre governos e empresas. Além disso, o grande volume de reciclagem de chips na China torna improvável que sanções sejam totalmente eficazes. O S-70 Hunter B é um exemplo do desafio que representa garantir que as sanções impeçam o uso de tecnologia sensível por países sob restrições. Esse incidente destaca a dificuldade de controlar a circulação de tecnologia avançada em um mercado globalizado. Embora empresas e governos implementem medidas rigorosas, a natureza dos componentes eletrônicos e sua ampla aplicabilidade fazem com que muitos produtos ainda acabem em países sob sanções, mesmo que de forma indireta. A descoberta de componentes ocidentais no S-70 é um exemplo de como essa questão continua sendo um desafio para a segurança e a conformidade no comércio internacional. Ao equilibrar a necessidade de segurança com a realidade do comércio global, o controle do destino final de componentes eletrônicos continuará sendo uma tarefa complexa para empresas e governos, especialmente em meio a conflitos onde esses produtos se tornam essenciais para operações militares. Ações de maior colaboração entre empresas e governos poderão,
eventualmente, mitigar o problema, mas a presença de componentes ocidentais em armamentos russos, iranianos e norte-coreanos sugere que o caminho para uma solução definitiva ainda é longo. E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo.